Obrigado. Vamos continuar aqui a nossa conversa. Sim, e continua connosco o Dr. Pedro Teixeira, mas junta-se à conversa Ana Garcês, musicoterapeuta, e também a Cátia Antunes, de Medicina Quântica. Portanto, são mais duas valências nesta tarde, em que estamos a falar de um só assunto, mas que nos remete para várias áreas. Antes, se calhar, de avançarmos, eu gostava de saber a vossa opinião sobre o tema que, enfim, que está na ordem do dia, independentemente depois do que vamos fazer e do que vamos conversar. Têm uma opinião formada sobre isto? Ficaram surpreendidas com a notícia? Podem falar, isto é uma conversa, não? Quer dizer, eu acho que isto só quem passa pela circunstância é que pode julgar e decidir. No entanto, eu sou naturopata, portanto falo de acordo com a minha postura tanto na vida como na medicina. Eu acho que a genética tem um peso menor do que o nosso estilo de vida, portanto... Menor. Portanto, o estilo de vida tem um peso superior à condição genética ou à tendência genética. Portanto, entre realizar uma mastectomia total ou mudar o estilo de vida, primeiro eu se calhar olharia para o estilo de vida e pensaria como é que aquela tendência genética se poderia manifestar e tentaria alterar antes de uma decisão que me parece muito drástica. Mas mais uma vez, só quem passa pela circunstância é que poderá decidir. Atrás dos seus motivos, não é? Também concordo. E quem é que pensa nisso também? Também concordo com o que a Cátia É musicoterapeuta, não é? E precisamente trabalhamos muito a parte emocional, portanto eu iria com certeza explorar mais essa área primeiro em vez de tomar uma decisão tão radical, não é? Mas portanto, temos que respeitar as decisões das pessoas, não é? Dr. Pedro Teixeira, na medicina tradicional chinesa é, digamos, se quisermos estabelecer um ranking, ela é hoje em dia, digamos, aceito por toda a gente. É uma longa luta. Eu tenho assistido ao teu perfeito pioneirismo. Sim, acho que faz um bem tratar por tu, sempre fomos a amigos, sei, mas continuar enfim, mas e tirar mas o doutor. Mas é difícil. Não é essa a questão. É porque é importante também naquele contexto, não é? Que nós também temos de qualquer que das formas, isto. sim, claro. Sim, a medicina chinesa, evidentemente, eu concordo com a postura das minhas colegas. Somos colegas de profissão, para todos os efeitos, é assim que vejo. Evidentemente, mais uma vez, como disse há pouco, temos que respeitar as decisões individuais, porque elas são feitas através de convicções e cada um tem direito às suas convicções. E se as pessoas ainda por cima podem fazê-lo, tanto mais. De qualquer forma, mais uma vez, também a própria medicina chinesa sempre lidou com o cancro há milhares de anos. Antes da medicina convencional ter algum resultado e, portanto, na antes dos terapêutica, testes, já a medicina chinesa tinha muito resultado. Antes dos testes... E a terapêutica preventiva do cancro, se nós podemos pensar genéticos, assim, não é? Um das quais, há bocado, justamente a Cátia pegou exatamente naquilo em que eu encerrei antes do intervalo, que era o estilo de vida, no sentido de que há comportamentos que agravam o risco de desenvolver doença oncológica, há comportamentos que diminuem a possibilidade de desenvolver doença oncológica. E além a medicina chinesa sempre teve esta visão, que é, enquanto aqui no Ocidente as pessoas tomam medicamentos para tratar doenças, na China as pessoas sempre tomaram medicamentos à base de ervas ou produtos naturais com o objetivo de ficarem com melhor saúde, ou seja, de prevenirem a doença. É uma perspectiva bastante diferente. Logo, diminuir também o risco de desenvolver doenças. Tu também achas que a genética, digamos, tem menos importância, ou seja, que o estilo de vida pode influenciar muito mais, digamos, isto... Eu não quero ser absolutamente categórico, sim, no claro, sentido que não se pode não ser. há um estudo científico que pode garantir... E mesmo a verdade científica evolui. Além disso, e justamente, a verdade científica evolui, e uma das coisas que foi dita aqui, que é muito importante por um médico especialista, é que aquelas percentagens são percentagens teóricas. Uma pessoa pode ter entre 35% a 87% de probabilidade de manifestar aquela doença se tiver aquele marcador. De futuro vão-se descobrir outros marcadores e a ciência passa a vida evoluindo, negando o seu passado. Enquanto que nós temos, a medicina chinesa é muito antiga, tem 5.000 anos de existência e pelo menos nos últimos 2.000 anos é estável, ou seja, tem 2.000 anos de informação fiável e também com grande quantidade de estudo estatístico, que permite, de certa forma, perceber o que é possível fazer ou não. E as pessoas com predisposição para a doença oncológica podem diminuir a doença oncológica. Aliás, cada vez que eu vejo um doente que sofre de uma doença de natureza tumoral, e fugir de propósito à palavra oncológica, porque há vários tipos de tumores, e uns benignos, outros não benignos, em que a medicina chinesa tem sempre tendência para desenvolver doença de natureza tumoral. Para que a doença passe a ser um cancro ou uma doença oncológica, é preciso já degenerar para um patamar mais grave.
e é possível sempre, ao tratar um pequeno tumor, prevenir a tendência para ter outro tipo de tumor. Agora, a questão que quero colocar a todos é, a pessoa pode ter cancro e pode ficar curada, não é? Portanto, fica curada. Mas não se deixa de ter, não é bem não se deixa de ter cancro, mas é sempre preciso, vamos ter aqui o querido daqui a pouco, a importância da fisioterapia e de outras coisas. É sempre importante continuar a ter atenção ao estilo de vida, mesmo após estar curado de uma doença oncológica. Isto é Certeza que pacífico sim. para todos ou não? É fundamental. É fundamental, claro. Absolutamente necessário. Então avançamos agora para cada uma das vossas Há especificidades. uns estudos que foram feitos já há algum tempo. Por exemplo, em 1984, uma em cada 20 pessoas tinha cancro. Hoje em dia, portanto, em pleno século XXI, que já a medicina está muito mais avançada, a ciência descobre mais coisas, já existem rastreios, enfim, as pessoas estão muito mais informadas e, no entanto, uma em cada 4 pessoas tem cancro. Portanto, isto está diretamente relacionado com o quê? Não tem a ver só com a parte genética, não é? Obviamente que o estilo de vida das pessoas, o stress... Mas também antes morria-se mais cedo. Eu costumo dizer, falo muito... Às vezes com a minha mãe, mas parece que há cada vez mais cancro. Mas quer dizer, também há maior esperança de vida, longevidade, e portanto, a gente tem que morrer de alguma coisa. Quer dizer, Mas aqui no caso do Mas a cancro parece... incidência também não é só nas pessoas de idade avançada. Exatamente. Portanto, a Onde incidência é que aparece mais cedo? Exatamente. Isso é que vem aqui dar a Pois, volta, claro. não é, ao então assunto. começamos com a musicoterapia. O que é a musicoterapia, exatamente? A musicoterapia utiliza os elementos da música, som, timbre, harmonia, melodia, para trabalhar precisamente, criar estímulos no tálamo, na zona do cérebro, não é? E que vão trabalhar a parte hormonal do nosso corpo, ou seja, há a libertação das hormonas, endorfinas, serotonina, portanto, as hormonas que causam bem-estar. E, ao contrário das que as pessoas, quando estão em stress, ou quando têm doenças oncológicas, não é? Sobretudo, estão ansiosas, não é? Mudam o estilo todo de vida, produzem mais adrenalina, cortisol e isso danifica muito mais o organismo. Desequilibra, não é? Desequilíbrio. Portanto, nós vamos tentar criar um equilíbrio através da música, do som, não é? Podemos recriar canções, utilizamos instrumentos, a pessoa canta, não é? Portanto, e vamos desbloquear determinadas zonas do organismo. Isso é muito à frente ou não? É muito à frente para os doentes oncológicos. Quer dizer, como é que isso se implementa? Como é que se Nos doentes chega às oncológicos, pessoas? normalmente um doente oncológico fica muito desconstruído quando sabe que tem cancro. E a primeira coisa que a pessoa pensa é vou morrer. Vou morrer, claro. Não é? E não é falávamos ali com a André, a pergunta que veio logo à cabeça. Exato, e não é, ter cancro não significa que se vai morrer, pode ser uma nova oportunidade de reconstruirmos a nossa vida ou de mudarmos o rumo da nossa vida, não é? E é isso que nós temos que dar às pessoas, é ferramentas emocionais que permitam a pessoa perceber e rever as suas atitudes ao longo destes anos todos que levaram ao estado onde ela está agora, neste caso com a doença oncológica em si, não é? E, portanto, aí é que entram os tais fatores dos hábitos de vida, etc. Então vamos reformatar, entre aspas, a pessoa novamente. Portanto, tem que se desconstruir a realidade da pessoa, porque se tudo aquilo que foi feito até ao momento em que ela está resultou nisto, então temos que ver o que é que está mal e temos que mudar muitos pontos, não é? A medicina quântica entra em que ponto? A medicina quântica é uma ferramenta de saúde. Portanto, na minha atividade clínica entra no contexto da naturopatia. E a naturopatia é justamente, portanto, eu julgo que nós os três fazemos o mesmo com linguagens diferentes. Claro. Portanto, Isso é bom. Exatamente. Cada pessoa fala a sua língua. Sim, sim. Mas esta multidisciplinaridade, eu acho que o trabalho ótima. que a Ana, ainda há pouco lá fora falávamos, é extraordinária, porque trabalha na parte frequencial que está totalmente ligada às emoções. E o que é que a naturopatia e a medicina quântica fazem? Olham para aquele terreno, aquele organismo e tentam encontrar no estilo de vida quais é que foram os fatores que levaram à manifestação da doença. Eu gostava de um exemplo concreto. Por exemplo, um indivíduo ou uma mulher que tem um cancro na mama. O que é que nós vamos analisar na primeira consulta de naturopatia, onde a medicina quântica entra? Sim. Eu ligo o doente, ou neste caso a doente, a um aparelho. A tal máquina. A tal máquina, exatamente, a tal máquina. Que não dói nada, tenho a dizer, que as Já pessoas acham, fizeste? já. As pessoas acham E o que é que é faz uma a máquina? O que é que faz a A máquina? máquina mede frequências, porque cada célula no nosso corpo, cada emoção, cada vitamina, cada mineral tem uma frequência específica. E o aparelho vai detectar essas frequências. Portanto, nós vamos conseguir aceder a uma informação muito detalhada e pormenorizada. Na medicina chinesa utilizam o pulso, verdade. utilizam a língua, utilizam... A própria naturopatia mais utiliza a sintomas. iridologia. que também nós já experimentámos. Exatamente. Portanto, o aparelho Eu só vai... não experimentei, mas tenho uma, quero dizer, uma amiga cujo marido tem cancro, são pessoas de quem eu gosto muito, e ele sente-se muitíssimo bem cada vez que vai às sessões de Isso é medicina ótimo. quântica. Que bom. Muito bem, sente-se muito bem. Porque o Mas aparelho continua, não continua. só analisa,
não só analisa o organismo da pessoa, como também trata. E trata enviando frequências específicas, tal como uma nota, que tem uma frequência específica, neste caso é um aparelho, que envia uma frequência específica direcionada àquela célula. Portanto, vamos imaginar que a célula do cancro da mama tem uma frequência específica em megahertz, o aparelho vai enviar uma frequência com um comprimento de onda oposto para diminuir a célula, para anulá-la. Quebrar, não é? Por aí também E podemos isso serve utilizar. não só especificamente para o tratamento do cancro, enfim, do tumor ou das células cancerígenas, mas também- mas de um modo geral equilibra também outro tipo de, digamos, de... Tudo, porque tudo tem uma frequência. A emoção da tristeza tem uma frequência, a Candida albicans, portanto a candidíase tem outra frequência, enfim, tudo tem uma frequência no nosso corpo, portanto tudo pode ser alvo do tratamento com medicina quântica. Agora, não é suficiente, não é? É envolvida num contexto multidisciplinar Isso é que é um bom, isso é que é o bom. e que tem que entrar, e que infelizmente muitas vezes tem que entrar a quimioterapia, a radioterapia, tem que haver mudanças alimentares. Mas também é bom salientar, porque as pessoas às vezes são extremistas. Claro, Sim, porque não, depois, eu não, eu agora não- só quero Isto é isto, agora só faço multidisciplinar. isto. É importante as claro. pessoas perceberem que o convencional é muito importante funcionar com as medicinas de complemento, não é? Não se anula o conhecimento todo. O que, aliás, é a prática corrente dos países mais desenvolvidos. Exatamente. Fomos Claro ao que Hospital sim, Oncológico dos Estados Unidos da América. Tem Nós a vimos acupuntura, lá por exemplo. Yoga, Exatamente. acupuntura, Tudo. fitoterapia, homeopatia, Pois, claro. naturopatia, música. É normalíssimo Ó, Pedro, encontrar em o que é que tu hospitais fazes oncológicos dos Estados exatamente Unidos da América. imaginem, com o mesmo, quer dizer, com o mesmo doente, a mesma pessoa, pode passar pela mão Pode. destes profissionais, não é? Claro. Quer dizer, Evidentemente, neste momento, no contexto atual em Portugal, há sempre o problema, que é um problema de natureza económica. As pessoas não vão poder fazer tudo ao mesmo tempo. é verdade. E vão ter Sim, que fazer é verdade. escolhas, não é? Há várias escolhas Mas positivas. vamos tentar Comer não é falar tão no- comum e no nem é mundo mais ideal, caro quer daquilo que dizer, seria. No mundo não é? Devia ideal, ser caro. nós colocaríamos os profissionais todos a trabalhar nos hospitais, já que estamos a falar de cancro, no Instituto Português de Oncologia, com grandes benefícios para o doente e para o sistema de saúde. imagina o que era, as pessoas poderem ter E as pessoas escolheriam, musicoterapia, uma vez informados podiam ter... do que faria cada uma das valências, as pessoas escolheriam e poderiam associar várias das valências com muito bom resultado. Na prática, a linguagem que está a ter a Cátia é a linguagem da medicina chinesa. Nós falamos de energia são frequências, as coisas acabam por todas se enquadrar dentro da mesma. Aliás, do o mesmo princípio conceito. das agulhas é justamente encontrar esses meridianos e, no fundo, essas... Claro. Na prática, nós preparamos um profissional de saúde para, através de toda a experiência que existe, não só dele, mas também da medicina chinesa de milhares de anos, conseguir fazer um diagnóstico dos desequilíbrios da energia do indivíduo Que isso é e tão repor esses importante, não é? E as equilíbrios. pessoas não têm noção, não é? Oh, Pedro? Pedro, não Esses te passa pela desequilíbrios. cabeça dizer, não faça quimioterapia, ou não faça... pergunto, isto é uma pergunta. Olha, vou-te dizer, até tenho um problema ao contrário. Aliás, a semana passada tive um problema dessa natureza. Às vezes, nós, há pouco estávamos a falar de legislação, que é um problema grave. Em Portugal não há lei das medicinas não convencionais e tudo indica que é de propósito para não haver. E isso cria com que as pessoas às vezes sejam tratadas por gente que não tem nenhuma competência e que faz crimes. Eu recebi a semana passada uma senhora que me veio dizer, não sei o que tenho na mama, estou a ser tratada, não vou dizer o nome da pessoa, Claro. como é evidente, por fulano tal, tenho feito espachos de argila, etc, e eu disse, então mostre lá que eu quero ver. A senhora mostra-me e diz-me, olha, palpa, eu não vou palpar coisa nenhuma, eu já vi que tem um cancro da mama. Nem é preciso tocar, vê-se a olho nu. E a senhora tem que ir para o IPO o mais depressa possível, de preferência hoje. Portanto, acontece que a senhora andou 1 ano ou 2 a evitar ir ao hospital, porque tinha medo de lá ir, e foi incentivada a não ir. Circunstância em que há ali um limiar, infelizmente ainda não sei como é que está essa senhora, ainda vou ter que ver mais tarde, mas há ali um limiar que, se for ultrapassado, é a diferença entre a vida e a morte. Ou seja, é a pode ser diferença tarde demais, entre a lesão ter metastizado ou não, e é uma questão de tempo. E é uma questão também de seriedade, porque há muitas pessoas que, à conta disso, por exemplo, com muitas coisas, e agora vamos chamar os bois pelos nomes, com tratamentos como é que se chama, das ervanárias e tal, dizem toma isto e toma aquilo, e agora empurrando. mais não sei quantas ampolas de não sei E não há quantas. nada contra, mas é preciso não é nada ter a formação contra. adequada. Pois. Pessoas que sejam E que saibam o que estão a capazes... fazer. Pois, só que as pessoas Informação dizem, eu tomo isto, fundamental. e atenção, que os produtos não são baratos, eu sei quanto custam, quer dizer, não são baratos e ninguém tem nada a ver com, quer dizer, não há nada contra. Agora, o que é contra é as pessoas dizerem, aqui está, digamos, a salvação. As pessoas estão numa situação de vulnerabilidade e estão quando à as pessoas espera de uma acreditam, luz em qualquer lado. É complicado. Tem que haver um plano de ação que integre estas áreas todas. Não é? Tem que haver alguém que pense, não só do ponto de vista da oncologia convencional, como do ponto de vista quer da fitoterapia, quer da homeopatia. E neste momento nós estamos a viver uma fase de grande agressão
aos produtos naturais. A indústria farmacêutica está a perceber que está a perder terreno. Claro. Então está a lançar o medo junto da população, fazendo estudos científicos sobre ervas, de género, estuda-se uma erva, depois descobre-se que ela tem lá uma milinésima parte de miligrama de mercúrio e depois sai como o que sai para a comunicação social tem mercúrio e mata. Percebem? Ninguém diz que aquilo tem uma dose tão pequenina. Ainda me lembro quando um dia... Sim, mas a indústria farmacêutica é maravilhosa. Sim, sim. Basta olharmos para a vergonha que foi o Tamiflu e aquelas coisas todas. É só para Mas dizer que neste momento quer dizer, não é vergonha, no sentido vai de começar a aparecer. Toda a gente que comprou aquela coisa ia toda a gente ficar cheia de gripe e depois ficámos nós com A estoques partir de brutais. agora vai começar a aparecer informação da comunicação social que os produtos naturais matam. Já começou há uma semana ou duas e vai continuar. Ou seja, e são Mas coisas são baseadas outras nesta guerras teoria. também. Ainda me lembro Cruzam uma com vez, esta, mas são outras guerras. eu que não sou homeopata, tive um debate, por acaso em direto na televisão com um médico, que tinha dois argumentos muito engraçados. Um era que a homeopatia matava e outro era que não fazia nada. Eu tive que lhe dizer, por favor, decida-se, que é para eu contra-argumentar, mata ou não faz nada, porque os dois são compatíveis. É desinformação. Oh, Ana, isso é dizem sempre. As pessoas, eu vou fazer musicoterapia e está bem, ok, vou ouvir umas músicas. Há exemplos concretos que me queira dar de alguém que tenha melhorado o seu... Tenho, não vou dizer o nome da senhora também, Não mas diga. por exemplo, há uma doente oncológica que também fez mastectomia no parcial, ou seja, num peito. Uma mama. Tirou metade da mama, um bocadinho. Tirou mesmo a mama, A mama foi toda. uma mastectomia total, mas de um lado só. De um lado. E, portanto, ela tomava medicação para a ansiedade, para dormir, para além das outras medicações que se tem que tomar quando se tem esta doença. E, portanto, com as sessões de musicoterapia, portanto, fomos fazendo, foi um processo, não é numa semana nem Como é duas, óbvio. portanto, demora. E ela não precisa mais tomar essas Ansiolíticos, medicações. pelo menos. Onde é que faz o seu tratamento? Onde é que faz os seus tratamentos? No Hospital Garcia da Horta e na Clínica Musa em Lisboa também. A medicina quântica, ela está muito generalizada, diria eu, porque algumas pessoas pensam que compra-se aquela máquina, como se fosse uma bimbi, e religa-se as pessoas às máquinas e fazem... Nunca pensei na analogia à bimbi, mas realmente... Mas eu peço desculpa estar a fazer esta caricatura, mas é importante também dizer isto. E faz muito bem em dizê-lo, porque a falta de legislação é um assunto muito sério. Essa máquina muito grave. compra-se, digo Esta eu. máquina compra-se e, infelizmente, não existe legislação a direcionar a compra para os profissionais de saúde. Pois. Tal como alguém pode pegar numas agulhas e dizer eu tenho aqui uma clínica de acupuntura, vamos lá Ou numas cartas e fazer tarô, enfim. Justamente. Portanto, a Não, medicina... não comparando, mas... Aliás, eu enfim, acho que a medicina quântica tem que fazer aproveitando parte... a vulnerabilidade dos outros. A medicina quântica, na minha opinião, tem que fazer parte de uma prática qualquer clínica. Portanto, tem que ser um naturopata, um homeopata, um psicólogo... Porque é um preciso acupuntor. interpretar aqueles sinais, Com não é? certeza, claro que sim. E depois, então, aí definir um plano terapêutico. Portanto, eu analiso isto, mediante isto, vamos fazer a medicina quântica com as frequências enviadas, vamos mudar a alimentação, vamos fazer este medicamento homeopático com este fim específico e encaminhar para o especialista muitas vezes. Ou para a acupuntura, ou para a osteopatia, ou para o que for. Eu trabalho muito na minha prática com esta visão de equipa. Portanto, Eu tenho sozinha. pena de não termos tempo, porque, entretanto, o programa foi, de alguma maneira, nós empurramos as com coisas, estas informações também. encolhemos a participação de cada um, mas este assunto é sempre um assunto que interessa a muitas pessoas e, portanto, estão sempre, de alguma maneira, convidados para nós discutirmos isto com mais, enfim, com mais tempo e eu gostava de fazer uma sessão de quântica para saber, quer dizer, para sentir, para perceber. Com o Pedro Choi eu já fiz vários tratamentos. E o que nós melhorámos a do Pedro várias Aquele terapias, maravilhoso. enfim, a várias terapias, não, a várias patologias, digamos, Está mentais convidado, e está convidado, Não, Físicas. mas é bom para convidado. muitas vezes E, portanto, passarmos eu o gostava de testemunho, saber, não é? tu já fizeste, Marta? Eu fiz há uns anos, fiz há uns 3 anos. Antes de ser operada, não sabia o que tinha e realmente a máquina acusava qualquer coisa parecida. Pois, Pedro claro. Choi, há pessoas que dizem que isto é tudo uma questão de se acreditar e porque o que interessa é ter confiança. Mas Não no é, médico, não é. mas deixa-me só Nestas dizer isto, coisas. no médico também é preciso acreditar. Claro, a mesma Se as coisa. pessoas não acreditarem no médico, não vão a lado nenhum. Ah, No que exatamente. respeita Diz-me lá. ao efeito placebo, Para é uma terminarmos. realidade, mas é uma realidade para qualquer terapia, ou seja, não é maior para nós do que para a medicina convencional. Ou seja, há efeito placebo significa o efeito de sugestão, Sim. mas acreditar ou não faz um efeito terapêutico. Mas é Aliás, eu sempre costumo preciso acreditar. Eu trato muitos céticos. A medicina chinesa e as medicinas alternativas penso que têm género. As mulheres acreditam mais do que os homens. Frequentemente recebemos homens, maridos ou filhos de Que dizem, pessoas que isso. vão lá obrigados, a família leva-os.
Eu costumo dizer que os céticos são os nossos melhores publicitários, porque vão lá sem acreditar. Quando Depois nós os saem de tratamos lá, e curam, saem de lá Dizem que discípulos. gosta toda a gente sentem-se acredita, uma não é? obrigação moral de divulgar. Exatamente, fazem essa publicidade. Não, mas é verdade. Ou seja, isso é a prova de que não é por acreditar que as pessoas curam. Aqueles nem acreditavam, portanto... Não, é que as pessoas veem que estas coisas resultam mesmo, fazem efeito e depois não doem, não é? E num bebê, qual é o efeito, não é? Placebo, claro. Portanto, num bebê, quando ligamos um bebê de Ou no meses... animal, como é. Ou no animal. Não há nenhuma contraindicação para a medicina quântica. Não há. Eu Não tenho há. uma filha de 7 meses, desde bebezinha que eu liguei à máquina para ver como é que ela estava. Portanto, posso dar a minha opinião, o meu testemunho. Eu tenho um medo dessa máquina. Não tenho. Não, porque eu compro uma e estou sempre ligado àquilo. Ah, isso Estou a brincar, acredito. estou a brincar. Muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado. Pedro, Como sempre. we love you. E Fantástico. muito obrigado Obrigada. por terem estado connosco. Há um projeto maravilhoso que se chama CRID, Centro de